O ateísmo na história. Não é história do ateísmo. Meu objetivo neste capítulo não é apresentar uma história resumida do ateísmo, por duas razões. A primeira é que o assunto é amplo demais para um capítulo breve, em especial para um não historiador como eu. O segundo diz respeito ao propósito geral deste livro. Meu foco é apresentar motivos para se pensar que o ateísmo é verdadeiro e argumentar contra as acusações de que seria falso, e não discutir todos os temas relacionados ao ateísmo. Assim, meu interesse na história do ateísmo fica restrito a duas questões bastante específicas que, segundo penso, devem ser respondidas para integrar minha defesa mais ampla do ateísmo. A primeira trata de quando e por que o ateísmo surgiu na história do Ocidente. A segunda diz respeito ao envolvimento do ateísmo nos terrores do totalitarismo do século XX na União Soviética, na Alemanha nazista, na Itália e na Espanha. A resposta primeira reforça a defesa do ateísmo, enquanto a resposta segunda enfraquece certas objeções às vezes feitas. O nascimento do ateísmo. Quando o ateísmo começou? Existem duas respostas que parecem entrar em conflito uma com a outra. Uma afirma que o ateísmo começou com a aurora da própria civilização ocidental, na Grécia Antiga. Essa é a posição defendida por James Trower na breve História do Ateísmo Ocidental. A outra afirma que o ateísmo surgiu de maneira plena somente no século XVIII. É o que defende David Berman e a History of Atheism in Britain. Mas o conflito é apenas ilusório, pois existe uma única explicação compatível com essas duas versões. O ateísmo se originou na Grécia Antiga, mas surgiu como um sistema de crenças explícitas apenas no final do Iluminismo. O argumento de Trower baseia-se na ligação necessária entre o naturalismo e o ateísmo. Como vimos no capítulo 1, o ateísmo pode ser entendido não apenas como uma simples negação da religião, mas como um sistema de crenças autossuficiente que se resume à ideia de que existe apenas um mundo, o mundo natural. Se essa é a maneira correta de conceber o ateísmo, e nesse ponto concordo com Trower, entender as raízes do ateísmo significa entender as raízes do naturalismo. E o naturalismo começa com os filósofos pré-socráticos de Mileto do século IV a.C. Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Esses filósofos foram os primeiros a rejeitar explicações mitológicas em favor do naturalismo. Mesmo que até então as origens e os fenômenos do mundo fossem todos explicados através de mitos, os filósofos de Mileto trabalharam com a ideia, na época revolucionária, de que a natureza podia ser compreendida como um sistema autossuficiente que operava segundo leis acessíveis à razão humana. Essa forma de pensar resultou em uma profunda mudança na orientação das tentativas de explicar o mundo. A partir desse momento, não seria mais necessário postular a existência de outra coisa para compreender como a natureza funcionava. Todas as respostas encontravam-se nela própria. Esse instante marcou também o nascimento da ciência, embora ela tenha levado muito tempo até amadurecer e se transformar na ciência rigorosa e experimental de hoje. No entanto, seria um equívoco exagerar o papel dos filósofos pré-socráticos como protocientistas. Os críticos muitas vezes dizem que o ateísmo é fascinado pela ciência e que aceita somente as explicações científicas como legítimas, o que apenas demonstraria que a rejeição da crença religiosa é baseada em uma concepção excessivamente limitada quanto ao que são explicações úteis ou mesmo verdadeiras. O relato sobre as origens do ateísmo oferecido por Trower parece dar força a essa crítica, uma vez que nele as origens do ateísmo são associadas às origens da ciência. O ateísmo nasceu da rejeição aos mitos. É isso que eu chamo de progresso. No entanto, essa crítica é infundada, porque a ciência foi apenas um dos frutos da nova forma de olhar para o mundo iniciada pelos pré-socráticos. Essa revolução do pensamento não foi a substituição da mitologia pela ciência em particular, mas a substituição dos mitos por uma explicação racional genérica. Vejamos como a Grécia Antiga se desenvolveu entre as obras de Heródoto e de Tucídides, segundo as explicações de Trower e do filósofo Bernard Williams em Truth und Truthfulness.
Temos aqui mais um exemplo de rejeição do mito em favor de uma explicação racional. Não podemos confundir a história desse longo desenvolvimento com uma transformação instantânea da mitologia de Heródoto para a factualidade de Tucídides. Mesmo assim, uma fronteira importante foi atravessada quando Tucídides começou a discutir a história como uma série de eventos factuais datados que se encaixavam de maneira a contar uma história com causas e consequências. Como Ilíada afirma, as histórias de Tucídides tinham por objetivo contar a verdade. A visão de história apresentada por Tucídides é hoje um exemplo tão claro de bom senso, embora muitos historiadores acadêmicos permaneçam céticos, que chega a ser difícil imaginar que um dia as pessoas tenham concebido a história de outra forma. Essa constatação reforça o caráter radicalmente transformador da história de Tucídides. Existe uma ligação entre o desenvolvimento da filosofia em Mileto e a história de Tucídides que ultrapassa a simples rejeição dos mitos. A ligação está naquilo que substitui os mitos. Em ambos os casos, o que toma o lugar do mito é a racionalidade. Um relato racional é, em termos gerais, um relato que se limita a razões, evidências e argumentos que podem ser examinados, avaliados, aceitos ou rejeitados com base em princípios e fatos ao alcance de todos. Idealmente, em um relato racional não precisamos preencher nenhuma lacuna com especulações, opiniões ou quaisquer outras crenças infundadas. Nesse sentido, a ciência fundada pelos pré-socráticos e a forma de estudar história iniciada por Tucídides caracterizam-se pela natureza racional. A história passa a ser uma tentativa de narrar o passado com base em evidências e argumentos ao alcance de todos. A ciência passa a ser uma tentativa de explicar o funcionamento do mundo com base em evidências e argumentos ao alcance de todos. Essa foi a ampla revolução iniciada pelos filósofos de Mileto. Podemos ver assim que o naturalismo no coração e na raiz do ateísmo está ligado a um compromisso muito mais amplo com o racionalismo. Esse racionalismo com R minúsculo não deve ser confundido com o racionalismo com R maiúsculo do século XVII, muito mais específico e ambicioso nas reivindicações que fazem relação ao poder da racionalidade. O naturalismo é uma consequência do racionalismo, e portanto é no racionalismo, mais do que no naturalismo, que encontramos os fundamentos do ateísmo. Em vista disso, não seria correto afirmar que o ateísmo vem de um compromisso raso com a primazia da investigação científica. Na verdade, o ateísmo baseia-se em um compromisso mais amplo com o valor das explicações racionais, e a ciência é apenas um êxito espetacular desse compromisso. Às vezes impinge seus ateus um compromisso exagerado com o valor das explicações racionais. Essa crítica parece atraente à primeira vista quando pressupõe uma visão de mundo que abarque mais fenômenos do que aqueles que admitem explicações racionais. É claro que um ateu pode aceitar essa visão de mundo, mas apenas se houver motivos racionais para acreditar na existência de coisas que não admitem explicações racionais. Pode-se dizer, por exemplo, que não temos uma explicação racional para a maneira como a consciência surge em um cérebro físico, mas temos motivos racionais para aceitar que a consciência existe porque somos todos seres racionais. Nesse sentido é racional acreditar na existência de coisas que ainda não admitem explicações racionais. Não nos falta apenas uma explicação racional para a existência de fantasmas, por exemplo, falta também um motivo racional para acreditar que existam. Para que a crítica ao racionalismo ateísta seja válida, é necessário afirmar que os ateus estão errados em dizer que não devemos acreditar em coisas que não temos motivos racionais para crer que existam. Seria difícil entender como se poderia adotar essa linha de argumentação sem abrir a porta para todo tipo de absurdos irracionais. Se estamos dispostos a acreditar em coisas que não temos motivos racionais para crer que existam, por que não acreditar na fada dos dentes, por exemplo? Os teístas em geral se irritam quando os ateus mencionam entidades como a fada dos dentes ou o Papai Noel para ilustrar o ridículo de permitir a crença no irracional, mas essa irritação não tem valor como contra-argumento. É claro que as alegações dos teístas mais inteligentes não param por aí, e a mesma coisa acontece com as respostas dos ateus, porém não temos mais espaço para desenvolver o argumento, e o mais importante já foi dito.
Em suma, o ateísmo baseia-se no naturalismo, que por sua vez baseia-se no racionalismo. As origens do racionalismo e do naturalismo remontam à Grécia Antiga, um fato importante porque marca o primeiro capítulo na história do ateísmo. A importância desse fato reside na relação entre as origens do ateísmo e as origens da racionalidade ocidental como um todo. Assim, o ateísmo pode ser visto como parte de uma história mais ampla sobre o desenvolvimento do intelecto e da compreensão humana. A afinidade entre o ateísmo e o progresso torna-se ainda mais evidente quando examinamos o próximo grande passo no desenvolvimento do ateísmo, o iluminismo. O nascimento do ateísmo declarado. No livro que escreveu sobre a história do ateísmo, Davi Berman expressa surpresa com o tempo que o ateísmo levou para se transformar em um sistema de crenças declarado. Segundo Berman, a primeira obra declaradamente ateísta foi O Sistema da Natureza do Barão Dolbach, publicada em 1770, e a primeira resposta em solo inglês foi Answer to Dr. Priestley's Letters to a Philosophical Unbeliever, publicada em 1782. A autoria dessa última obra é controversa, e talvez o texto seja resultado do trabalho conjunto de dois homens, William Emmon e Matthew Turner. Nos círculos acadêmicos existem debates sobre pequenas obras ateístas que talvez tenham surgido antes. Trower está convencido de que certos escritos de Demócrito e de Lucrécio são ateístas, embora concorde que o Barão Dolbach tenha sido o primeiro ateu inequivocamente declarado na tradição ocidental. Assim, o relato de Trower coincide com a afirmação de Berman, segundo a qual o ateísmo surgiu como uma força articulada distinta apenas no fim do século XVIII. Antes disso tivemos apenas obras isoladas que podem ser consideradas ateístas e certos períodos históricos em que Deus ou os deuses foram vistos como irrelevantes para algumas camadas da sociedade, como aconteceu entre as classes mais abastadas no início do Império Romano, mas não existia uma tentativa sistemática e constante de apresentar e divulgar a visão de um mundo sem deuses como alternativa à visão religiosa. A partir desse ponto, o surgimento e o estabelecimento do ateísmo tem uma história muito interessante, analisada em detalhe por Berman. No entanto, aqui eu gostaria de enfatizar dois pontos por outros motivos. O primeiro é que o surgimento do ateísmo nessa época coincide com a história progressista do ateísmo, segundo a qual as raízes desse sistema de crenças estão no nascimento da racionalidade ocidental na Grécia Antiga. Assim como o naturalismo e o racionalismo, os antepassados do ateísmo, foram frutos da evolução da mitologia razão. O ateísmo como doutrina declarada foi fruto do progresso rumo aos valores do iluminismo. Embora esteja na moda achincalhar os ideais do iluminismo, o sucesso dessa evolução resta demonstrado quando percebemos que as doutrinas iluministas mais básicas são o que hoje fundamentam a nossa concepção de uma sociedade civilizada e moderna. Podemos debater o sentido exato de igualdade, liberdade e fraternidade, mas esses são três conceitos centrais para a nossa ideia de uma sociedade boa e justa. Podemos ter perdido um pouco do otimismo iluminista acerca do poder da razão, mas certamente não gostaríamos de regredir a uma sociedade baseada na superstição. Apesar dos excessos em nosso desrespeito à autoridade, pouca gente gostaria de voltar a um tempo em que cargos eram herdados, apenas homens da classe média tinham direito ao voto e eclesiásticos influentes detinham uma forte influência política. Então, apesar de todos os defeitos, o iluminismo deve ser visto por qualquer pessoa razoável como um estágio importante no progresso da sociedade ocidental, pois os ideais iluministas triunfaram. Seria exagero dizer que, por ter surgido em meio ao iluminismo, o ateísmo declarado necessariamente teria de compartilhar essa glória. Por outro lado, seria pouco inteligente afirmar que o surgimento simultâneo do iluminismo e do ateísmo moderno seja uma simples coincidência. A chegada de ambos no mesmo ponto da história pelo menos sugere uma ligação, e não é difícil ver como essa ligação pode ser feita. O ateísmo leva à rejeição iluminista da superstição, da hierarquia e da autoridade sem fundamento racional a uma conclusão lógica.
Segundo a imagem que o ateísmo tem de si mesmo, seria correto dizer que quando estivéssemos prontos para examinar a religião sob a luz fria da razão, toda a falsidade viria à tona. Afinal, a religião não passa de um conjunto de superstições e mitos baseados em práticas humanas localizadas. Segundo essa visão, é impossível levar os ideais do iluminismo a sério e ao mesmo tempo apegar-se à crença de que a religião representa a verdade. Mesmo que eu não tenha conseguido fazer uma reivindicação incontestável, não restam dúvidas de que é possível explicar o surgimento do ateísmo declarado no fim do iluminismo como parte da história do constante progresso da sociedade e do intelecto humano, mesmo que esse progresso seja irregular e irreversível. O segundo detalhe interessante em relação ao surgimento tardio do ateísmo declarado são as implicações que traz no que diz respeito ao profundo arraigamento da religião em nossa sociedade. Uma das coisas mais fascinantes no livro de Berman é o relato de como os escritores do século XVII muitas vezes negavam até mesmo a possibilidade de que pudesse existir um ateu legítimo, uma pessoa que realmente acredita que Deus não existe em vez de simplesmente agir como se Deus não existisse. A religião era vista como uma crença universal. Na época, acreditar na existência de uma pessoa que negasse a existência de Deus seria tão absurdo quanto negar a existência do Sol ou das estrelas. Na verdade, houve quem usasse a suposta crença universal em Deus como argumento para provar a existência de Deus. Mas essa variação sobre o velho adágio 50 milhões de franceses não podem estar errados deixa bastante a desejar como argumento racional. Afinal de contas, houve uma época em que a maioria da população do mundo achava que a chuva vinha dos deuses ou que a Terra era o centro do universo. Hoje sabemos que essas pessoas estavam erradas, e não é preciso refletir durante muito tempo para chegar à conclusão de que uma crença generalizada é insuficiente para provar a verdade ou a falsidade de uma afirmação qualquer. Se fosse assim, não precisaríamos gastar o nosso tempo em busca de uma cura para o câncer, por exemplo. Seria mais fácil combinar que a cura é comer chocolate. O que a crença generalizada na religião demonstra é apenas que o ateísmo está em uma posição desvantajosa na batalha. Isso também explica por que o ateísmo vem sendo definido negativamente como a negação da crença em Deus, e não de maneira positiva como uma espécie de naturalismo. Como a história sobre o monstro de Loch Ness demonstra, a necessidade de definir o ateísmo em termos negativos existe apenas em um contexto em que a crença religiosa é a norma. E a crença religiosa foi e continua a ser a norma pelo mundo afora. Conseguir estabelecer-se como uma alternativa à religião e angariar milhões de pessoas, e, verdade seja dita, na maioria pessoas inteligentes e com boa formação, diante de uma oposição quase unânime em pouco mais de 200 anos é um triunfo e tanto. Mas também é um lembrete de como somos inexperientes em viver nossa vida e organizar nossa sociedade sem ter a religião como pano de fundo. O ateísmo em massa ainda é jovem, e por esse motivo devemos esperar certos sinais de maturidade. Alguns desses sinais podem ter sido ao menos em parte responsáveis por alguns dos mais trágicos episódios do século passado. Agora vamos analisá-los. O ateísmo e o totalitarismo no século XX. Uma das acusações mais graves feitas contra o ateísmo é a de ser responsável por alguns dos piores horrores do século XX, como os campos de concentração nazistas e os gulags de Stalin. Os regimes fascistas e comunistas puderam cometer tamanhas atrocidades apenas porque eram ateístas. Como os ateus podem responder a essa acusação? Qualquer tentativa de oferecer uma resposta satisfatória esbarra na dificuldade de que parte da história é controversa. Em particular, as causas profundas do Holocausto são motivo de acalorados debates. Não pretendo aqui resolver essa controvérsia. Assim, vou basear meus argumentos na versão mais aceita da história, usando argumentos mais controversos apenas para demonstrar que certas pressuposições anti-ateístas não passam de pressuposições, e não se confundem com os fatos. Mais uma vez, não vou indicar referências e fontes para todas as minhas alegações no texto, mas a informação necessária encontra-se na seção de referências e sugestões de leitura ao final do livro.
Se considerarmos inicialmente o fascismo, o primeiro fato evidente é que o papel da religião no fascismo variou muito e às vezes é difícil de interpretar. Na Espanha, a Igreja Católica ficou ao lado de Franco na Guerra Civil, e continuou a apoiá-lo por muitos anos depois que ascendeu ao poder. Os conflitos mais graves surgiram apenas na década de 60. Na verdade, muitos viam a Guerra Civil como uma cruzada religiosa contra a impiedade dos republicanos. Ainda existem muitas controvérsias sobre até que ponto os integrantes da prelatura católica Opus Dei ocuparam posições importantes na Espanha de Franco. É verdade que a Espanha de Franco não foi o regime fascista mais brutal a existir, mas ao mesmo tempo isso só é verdade em relação aos extremos de Hitler. Podemos dar como exemplo a repressão e o terror contra os bascos, imortalizados na representação feita por Picasso do bombardeio a Guernica na hora de maior movimento em um dia de feira, de maneira a assegurar o maior número possível de fatalidades entre os civis. O fascismo de Franco foi expressamente católico. Na Itália, o Vaticano assinou com o governo fascista de 1929 o famoso Tratado de Latrão, que estabeleceu o reconhecimento mútuo entre a Itália fascista e o Estado do Vaticano e fez de Mussolini o líder em cujo governo o catolicismo romano tornou-se a religião oficial da Itália. A resistência a Mussolini aumentou com o passar dos anos, mas em nenhum momento houve uma maioria clara na oposição feita ao regime pela Igreja Católica, nem mesmo em 1938, quando as leis anti-judeus foram aprovadas. Mais uma vez surgem problemas para quem pretende afirmar que o ateísmo seria a força motriz por trás do fascismo italiano. A ideologia nazista era muito distante do ateísmo naturalista. O caso da Alemanha nazista é o mais importante, pois sob o comando de Hitler as piores atrocidades fascistas foram cometidas. Por outro lado, sabemos que a Alemanha nazista não era um simples Estado ateu. Para dar um exemplo, Hitler defendia a visão germânica tradicional, segundo a qual as mulheres devem se concentrar em Kirche, Küche, Kinder, na igreja, na cozinha e nos filhos. Em termos bem mais concretos, uma concordata foi assinada entre o governo nazista e a Igreja Católica em 1933. A proximidade entre as igrejas protestantes e o regime nazista foi ainda maior em função do tradicional antissemitismo no protestantismo alemão. A resistência não veio das igrejas protestantes estabelecidas, mas do rompimento promovido pela igreja confessional, liderada pelos pastores Martin Niemöller e Dietrich Bonhoeffer. Esses dissidentes são merecidamente lembrados hoje como exemplos brilhantes de resistência ao nazismo, mas a necessidade de abandonar a igreja tradicional para liderar a resistência não é motivo de celebração para a cristandade. Além do mais, as doutrinas nazistas entravam em contradição com o tipo de naturalismo racional associado ao ateísmo tradicional. Para ser mais exato, a ideologia nazista envolvia o que o historiador Emilio Gentili chamou de sacralização da política. Esse processo ocorre quando, de forma mais ou menos dogmática e elaborada, um movimento político confere status sagrado a qualquer entidade terrena, a nação, o país, o Estado, a humanidade, a sociedade, a raça, o proletariado, a história, a liberdade ou a revolução, e assim o transforma em um princípio absoluto de existência coletiva e passa a considerá-lo a principal fonte de valores para o comportamento individual e coletivo e exaltá-lo como um princípio ético supremo da vida pública. Assim a entidade torna-se objeto de veneração e dedicação, podendo chegar ao ponto de motivar o autossacrifício. Visto nesse contexto, o problema com a Alemanha nazista não foi o suposto ateísmo, mas a elevação de conceitos como sangue, terra e nação a um status quase religioso. Creio ter deixado claro ao longo deste livro que esse tipo de sacralização é absolutamente inexistente no ateísmo racional. Como último comentário em relação à Alemanha nazista, eu gostaria de dizer que, por mais complexas que sejam as causas para o Holocausto, parece impossível negar o papel desempenhado pela religião no antissemitismo ocidental. O historiador Christian Henrique Monroe escreveu o seguinte: a religião teve um papel importante no Holocausto. Desde a época de Constantino, no século IV,
as igrejas cristãs tentavam converter os judeus, e as igrejas cristãs medievais de toda a Europa envolveram-se de diferentes maneiras na perseguição porque culpavam os judeus pela crucificação de Cristo. Essa crença lançou as bases do antissemitismo e jamais foi refutada, ou sequer discutida, por qualquer grupo religioso existente à época. Parece impossível negar que a história do antissemitismo cristão seja ao menos em parte responsável por criar um ambiente em que o Holocausto fosse concebível. Uma questão mais abrangente diz respeito às dicotomias estabelecidas pela religião entre os devotos e os ímpios, os escolhidos e os condenados, os bons e os maus. Nesse sentido, a religião é por definição não apenas discriminatória, mas discriminatória de uma forma que eleva certas pessoas acima das outras. Não me parece fantasioso afirmar que os séculos de tradição religiosa na sociedade ocidental possibilitaram a distinção feita pelo nazismo entre a superioridade ariana e a inferioridade de todos os demais. O Papa e Mussolini assinam a concordata entre o Estado italiano e o Vaticano. Por esse motivo, a hipótese de que o ateísmo tenha sido a força motriz por trás do fascismo europeu não é convincente. Pelo contrário, parece-me que a religião tem uma parcela de culpa maior do que o ateísmo em relação aos horrores perpetrados. No entanto, não é necessário a minha defesa do ateísmo que a culpa recaia sobre a religião. Basta demonstrar que não existe nenhum elemento particularmente ateísta na ideologia ou nas práticas fascistas, e que portanto é um equívoco culpar o ateísmo pelo terror. Mas as coisas são bem diferentes no que diz respeito ao comunismo soviético, e também ao comunismo chinês e asiático, que não pretendo discutir. Não há dúvida de que nesse caso houve um Estado declaradamente e oficialmente ateu. Sabemos que, em especial sob o regime de Stalin, houve extermínios em uma escala apavorante. Mas isso significa que o ateísmo deve levar a culpa pelos desastres do comunismo estatal? O ateísmo da União Soviética não é motivo para achar que os ateus são maus, da mesma forma como o vegetarianismo de Hitler não é motivo para supor que todos os vegetarianos são nazistas. Certamente se trata de uma refutação histórica da ideia de que o ateísmo é sempre bom, mas apenas um ateu muito ingênuo pensaria que é impossível usar o ateísmo para fazer o mal. Os críticos cristãos que pensam que a União Soviética funciona como uma espécie de refutação lógica do ateísmo estariam obrigados, pela mesma lógica, a aceitar que atrocidades como as Cruzadas ou a Inquisição refutam a cristandade. Para que a história de União Soviética depusesse contra o ateísmo, seria necessário provar que o regime soviético foi uma consequência lógica e inevitável das crenças ateístas. Mas isso não faz sentido. A simples existência de milhões de ateístas humanistas sem nenhuma ligação com o comunismo nas democracias ocidentais demonstra que não existe nenhuma ligação necessária entre ser ateu e tolerar a existência dos gulags. Mesmo assim, acredito que uma lição pode ser aprendida com a maneira como o ateísmo se integrou ao comunismo soviético, mesmo que esse comunismo não seja de maneira alguma parte essencial do ateísmo. Essa lição diz respeito ao que acontece quando o ateísmo se torna demasiado militante, e os ideais do iluminismo, demasiado otimistas. As raízes intelectuais do comunismo soviético estão na filosofia de Karl Marx. Marx ficou famoso ao dizer que a religião é o ópio das massas. Mas é errado tomar essa frase de maneira isolada e concluir que Marx defendia uma abolição forçada e imediata da religião. Marx acreditava na abolição da religião, mas para que isso acontecesse seria necessário criar uma sociedade em que as pessoas não precisassem mais de consolos religiosos. Nessa situação não haveria necessidade de banir a religião, pois em um Estado comunista ela simplesmente se tornaria desnecessária. Assim, podemos ver que o comunismo soviético encontra-se a pelo menos 2 graus de distância das crenças centrais do ateísmo. Em primeiro lugar, o comunismo é apenas uma dentre várias crenças ateístas, e com certeza não é a mais popular. Em segundo lugar, a repressão ativa da religião praticada durante o comunismo soviético é uma distorção do comunismo original marxista, que não advogava essa prática.
Além do mais, embora fosse oficialmente ateísta, a União Soviética na verdade nunca teve uma relação de antagonismo com a Igreja. Stalin permitiu a formação do Patriarcado de Moscou, um órgão central da Igreja Ortodoxa Russa. De acordo com o historiador Mikhail Bordov, durante os anos de domínio soviético o Patriarcado apoiou abertamente todas as iniciativas militares do governo soviético: a supressão do Levante húngaro, 1956, a construção do Muro de Berlim, 1961, a invasão das alegações pós-soviéticas de que a Igreja sempre se opôs ao regime soviético simplesmente não colam. Vemos assim que os ateus podem se distanciar dos terrores de Stalin simplesmente dizendo que o comunismo soviético sequer é um resultado lógico do comunismo marxista, e muito menos o resultado lógico dos valores centrais do ateísmo, que não tem semelhança alguma com os valores do comunismo. Porém, mesmo que essa defesa seja suficiente para obter o veredito de inocente no tribunal da história, a experiência soviética revela dois perigos do ateísmo. O primeiro é a militância exagerada. Uma coisa é discordar da religião, outra é achar que a repressão e a instituição do ateísmo oficial sejam as melhores formas de combatê-la. O que aconteceu na Rússia soviética é um dos motivos por que não vejo o ateísmo militante com bons olhos. Quando há pouco tempo ouvi alguém dizer que considerava a crença religiosa uma doença mental e que não via a hora de que os religiosos passassem a receber tratamento médico, pude ver um exemplo de como o ateísmo militante pode levar a um totalitarismo opressor. Mas esse não é um perigo exclusivo do ateísmo. O fundamentalismo é um perigo para qualquer sistema de crenças, e por esse motivo creio que precisamos nos defender acima de tudo contra todo e qualquer tipo de fundamentalismo, e não apenas contra a religião. O modelo do ateísmo, portanto, não deve ser o ateísmo estatal soviético, mas o secularismo ocidental. Na verdade, o secularismo foi um dos grandes triunfos da civilização ocidental e um dos legados do iluminismo que mais nos enche de orgulho. A absoluta maioria dos ateus não desejam um Estado ateu, mas secular, em que a religião e as crenças não sejam reguladas por governo nenhum, mas deixadas a cargo da consciência de cada um, de acordo com a ampla tradição liberal de liberdades individuais. O Estado deveria intervir em assuntos religiosos apenas para combater o extremismo que ameaça a liberdade dos cidadãos. Um segundo perigo evidenciado pelo comunismo soviético é a crença em que o Estado possa organizar-se apenas com base em princípios racionais, sem levar em conta as tradições e a história e sem respeitar as liberdades individuais. Vale lembrar que muitos intelectuais ocidentais, incluindo ateus e livres pensadores como Bertrand Russell, a princípio demonstraram um grande otimismo em relação à Revolução Soviética. Havia uma crença ingênua na possibilidade de se passar uma esponja no passado da sociedade e recomeçar da estaca zero, pautando-se apenas pelos valores da justiça e da eficiência. Esse desrespeito ou essa negação da natureza humana e das tradições culturais foi parcialmente responsável pelos terrores que vieram a seguir. Não há motivo para que os ateus se vejam obrigados a adotar essa crença, e na verdade hoje em dia quase ninguém a aceita em função dos resultados que trouxe no século passado. Mesmo assim, no ateísmo racional existe o perigo de superestimar a possível melhoria no estado geral das coisas se a sociedade fosse ordenada de forma mais racional. Se essa melhoria incluir a imposição de um sistema mais racional em uma sociedade contrariada, os resultados serão catastróficos. Conclusão. Creio que podemos ter vários insights interessantes ao analisar a história do ateísmo. O primeiro diz respeito ao surgimento do racionalismo na Grécia Antiga e a subsequente marcha rumo ao iluminismo. O ateísmo passa a fazer parte da história da evolução da cultura humana no momento em que substitui a superstição pelas explicações racionais e abandona as ilusões de um reino sobrenatural em favor de uma vida no mundo natural. O segundo diz respeito à ausência de um elo direto ou necessário entre o ateísmo e os terrores perpetrados pelos regimes totalitaristas no século XX. Cabe, no entanto, lembrar que o ateísmo militante ou fundamentalista, que busca suplantar a religião à força, oferece os mesmos perigos que qualquer outra forma de fundamentalismo.
Portanto, a manifestação política mais autêntica do ateísmo é o secularismo, e não o ateísmo estatal.